4º Projeto Integrador 2024, segundo semestre, eixo Licenciaturas. O uso de podcast como reforço de aprendizagem em alunos com TEA. Integrantes: Daniel Carlos de Souza Leite, Débora Helene Barbosa Bariotto, Maicon Kaique Gomes, Priscila Margarida dos Santos, Nilson Damasceno Gonçalves e Vanessa Rosemary da Silva Lopes da Penha. Objetivo principal: a intenção do projeto foi a criação de um podcast como material didático dando suporte de revisão e reforço a alunos com transtorno do espectro autista, TEA. Feito em uma escola estadual do interior do estado de São Paulo, onde acompanhamos por vários dias alguns alunos do 6º ano que realizavam atividades na sala de itinerância com suporte de professores especializados no atendimento a alunos com DI e TEA. Sala de itinerância local objeto do projeto. Algumas considerações sobre o transtorno do espectro autista. Legalmente tem seus direitos equiparados à pessoa com deficiência de quaisquer naturezas, conforme a Lei nº 12.674, de 27 de dezembro de 2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. É de grande importância que as crianças com TEA sejam incluídas na escolarização, sem idealizações ou estigmatizações. Podcast. Algumas considerações. Segundo o dicionário, Dício, podcast é simplesmente uma mídia de áudio que é disponibilizada periodicamente. Os chamados podcasts são comuns no mundo globalizado e fazem parte da educação, de jovens e de adultos. O podcast ganha importância como recurso educacional por ser uma tecnologia apta a propiciar novos modos de realizações e atividades educacionais. Início do protótipo. A concepção do podcast partiu sobre o conceito de um plano de aula, que através da observação e ajuda dos professores, foi decidido que abordaríamos algum tema relacionado à disciplina de geografia, mais precisamente sobre o tópico biomas brasileiros. Acompanhamento das atividades dos alunos da sala de itinerância. Para o material piloto, o grupo tomou os seguintes cuidados: que o material fosse inclusivo, servindo para alunos com deficiência ou não. A gravação foi feita com episódios curtos e pausa entre as explicações dos biomas. Houve diversidade entre os narradores, vozes masculinas e femininas, evitando a monotonia. A ferramenta além do áudio do podcast acompanha imagens, possibilitando a visualização em tablets, smartphones e computadores. A seguir, um trecho do podcast piloto com áudio e imagem. E esse é o Pod Matéria, um podcast desenvolvido por estudantes para estudantes. Nossa ideia é te ajudar a reforçar as matérias dadas em sala de aula pelo seu professor e juntos aprendermos mais. Esse é um projeto integrador da Univesp. No episódio de hoje, vamos conversar sobre biomas. Os biomas, eles são um conjunto de ecossistemas que eles são interligados entre si. Eles têm características que podem variar de acordo com cada região em que eles fazem parte. Em cada bioma, a flora, que é a vegetação, e a fauna, que é a variedade animal, vão ter várias semelhanças. O Brasil tem 6 biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Na imagem, vemos o mapa do Brasil, com a representação dos seus biomas espalhados pelo país, em diferentes cores. A diferença entre biomas e ecossistemas. Os ecossistemas são comunidades de seres vivos que se desenvolvem no mesmo ambiente. São levados em consideração os elementos biológicos, físicos e químicos. Um exemplo:
No ecossistema há água, mineral, luz solar, gases, micro-organismos e algumas outras coisas. Logo, há fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que são os componentes naturais. Pode haver um ecossistema na casca de uma árvore, no manguezal, numa certa região do mar e em muitos outros lugares. Os outros são maiores de serem percebidos, como lagoas, que são muito grandes, savanas, bosques, florestas. Os biomas não são ecossistemas, mas reúnem em si centenas deles. Os biomas têm uma grande abrangência geográfica, se estendendo por vários quilômetros, muitas vezes atravessando vários estados brasileiros. Imagem do dia da aplicação. Feedback da comunidade escolar. Houve um retorno positivo da parte dos docentes e discentes, com o uso do material como reforço pedagógico. Os alunos apresentaram maior concentração e motivação. O uso dos fones e do tablet ampliaram esse interesse. Segundo os professores, o material apresenta clareza visual, linguagem simples e direta, adequado para outros tipos de público, como, por exemplo, os com TDAH, apresentado de forma lúdica e prazerosa. Feedback dos professores com sugestões críticas. Dividir os temas em partes, para diminuir o pó de matéria em no máximo 5 minutos, porque alunos com TEA e TDAH têm pouco tempo de concentração. Conclusão. Acreditamos que o projeto atingiu seu objetivo. Proporcionou material didático inclusivo como reforço e revisão, diferente ao que os alunos estavam acostumados. Atingiu um público diversificado, especialmente alunos com TEA e TDAH. O retorno da instituição foi positivo. Aplicando algumas adaptações e viabilidade do uso de ferramentas se mostrou satisfatório. Autismo. Todo aprendizado é um desafio, mas todo desafio é uma chance de aprender. Que a inclusão seja uma regra e nunca uma exceção. Fim.